Jaya, Ugrasrava, filho de Lomarhashana, de sobrenome Sauti, bem versado nos Puranas. Curvando-se com humildade, um dia se aproximou dos grandes sábios de votos rígidos, reunidos tranquilamente em assembleia, que tinham ajudado no sacrifício de 12 anos de Saunaka, de sobrenome Kulapati, na floresta de Naimisha. Aqueles ascetas, desejando ouvir suas narrações extraordinárias, logo começaram a se dirigir a ele que tinha assim chegado àquela reclusa residência dos habitantes da floresta de Naimisha. Tendo sido acolhido com o devido respeito por aqueles homens santos, ele saudou aqueles munins com as palmas unidas, todos eles, e perguntou sobre o progresso do seu ascetismo. Então todos os ascetas, estando sentados novamente, o filho de Lomarhashana ocupou humildemente o assento que lhe foi designado. Vendo que ele estava confortavelmente sentado e recuperado da fadiga, um dos rishis, iniciando a conversa, lhe perguntou: de onde tu vens, ó Sauti de olhos de lótus, e onde tu tens passado o tempo? Conta-me que te pergunto em detalhes. Talentoso em discurso, Sauti, assim questionado, deu em meio àquela grande assembleia de munis contemplativos uma resposta completa e adequada em palavras consoantes com seu modo de vida. Sauti disse: tendo ouvido as diversas histórias sagradas e maravilhosas que foram compostas por Krishnadevaya Payana em seu Mahabharata, as quais foram narradas integralmente por Vaishnavapayana no sacrifício de cobras do nobre sábio de grande alma Janamejaya, e na presença também daquele principal dos príncipes, o filho de Parakshiti, e tendo vagado, visitando muitos rios e santuários sagrados e santos, eu viajei para o país venerado pelos Divijas, chamado Samanta Panchaka, onde antigamente foi lutada a batalha entre os filhos de Kuru e Pandu, com todos os comandantes da terra alinhados de ambos os lados. De lá, ansioso para vê-los, eu vim até a sua presença, a vocês sábios veneráveis, todos os quais são para mim como Brahma. Vocês imensamente abençoados que brilham neste lugar de sacrifício com o esplendor do fogo solar. Vocês que terminaram as meditações silenciosas e alimentaram o fogo sagrado. E vocês que estão sentados sem preocupações, qual, ó Divijas, eu devo repetir, eu devo relatar as histórias sagradas reunidas nos Puranas contendo preceitos do dever religioso e do lucro mundano, ou os atos dos santos ilustres e soberanos da humanidade? O Rishi respondeu: o Purana, primeiro promulgado pelo grande Rishi de Vayapayana, e que depois de ser ouvido pelos deuses e brahmarshis foi muito estimado, sendo a narrativa mais eminente que existe, diversificada em dicção e divisão, possuindo significados sutis, logicamente combinados, e colhidos dos Vedas. É uma obra sagrada, composta em linguagem elegante. Ele contém os assuntos dos outros livros. Ele é elucidado por outros sastras e compreende o sentido dos 4 Vedas. Nós estamos desejosos de ouvir aquela história também chamada Viharata, a composição sagrada do admirável Vyasa, a qual dissipa o medo do mal, exatamente como ela foi alegremente recitada pelo Rishi Vaishnavapayana sob a direção do próprio Vayapayana, no sacrifício de cobras do Raja Janamejaya. Sauti então disse: tendo-me curvado ao ser primordial e sana, a quem multidões fazem oferendas, e que é adorado pela multidão, que é o verdadeiro incorruptível, Brahma, perceptível, imperceptível, eterno, que é ambos, um ser não existente e um ser existente e não existente, que é o universo e também distinto do universo existente e inexistente, que é o Criador do alto e do baixo, o antigo, exaltado, inesgotável, que é Vishnu, beneficente e a própria beneficência, digno de toda preferência, puro e imaculado, que é Hari, o regente das faculdades, o guia de todas as coisas móveis e imóveis. Eu declamarei os pensamentos sagrados do ilustre sábio Vyasa, de atos notáveis e adorada aqui por todos. Alguns bárbaros já publicaram essa história, alguns a estão ensinando agora, e outros, de maneira semelhante, vão promulgá-la daqui em diante sobre a terra.
Ela é uma grande fonte de conhecimento, estabelecida por todas as 3 regiões do mundo. Ela é possuída pelos 2 vezes nascidos, em formas detalhadas e resumidas. Ela é o deleite dos eruditos, por ser embelezada com expressões elegantes, conversações humanas e divinas, e uma variedade de ritmos poéticos. A geração dos Devas, em resumo, foi de 33.333. Os filhos de Devi eram Brihadi Vihanu, Shakshus, Atma, Vibhavasu, Savita, Rishika, Arka, Vihanu, Asavaha e Ravi. Desses Visvasvans de antigamente, Maria era o mais jovem, cujo filho era Devavrata. O último teve por seu filho Suvrata, que nós sabemos teve 3 filhos, Dasagioti, Satagioti e Sahasragioti, cada um deles produzindo numerosa prole. O ilustre Dasagioti teve 10.000, Satagioti 10 vezes esse número, e Sahasragioti 10 vezes o número da prole de Satagioti. Desses são descendentes a família dos Kurus, dos Yadus e de Biharata, a família de Yayati e de Ikshvaku, e também todos os Rajarshis. Numerosas também foram as gerações produzidas, e muito abundantes eram as criaturas e seus lugares de residência. O mistério que é triplo, os Vedas, Yoga e Vijnanadharma, Artha e Kama, também vários livros sobre o assunto Dharma, Artha e Kama, também regras para a conduta da humanidade, também histórias e discursos com vários Srutis, todos os quais, tendo sido vistos pelo Rishi Vyasa, são aqui mencionados na devida ordem como um exemplar do livro. O Rishi Vyasa publicou essa massa de conhecimento em uma forma detalhada e em uma forma reduzida. É o desejo dos eruditos do mundo possuir os detalhes e o resumo. Alguns leem o Bharata começando com o mantra inicial, outros com a história de Astika, outros com o Parishara, enquanto alguns brahmanes estudam o total. Homens de erudição expõem os seus vários conhecimentos dos institutos em comentários sobre a composição. Alguns são habilidosos em explicá-lo, enquanto outros em relembrar seus conteúdos. O filho de Satyavati, tendo por meio de penitência e meditação analisado o Veda eterno, compôs subsequentemente essa história sagrada. Quando aquele Brahmarshi erudito de votos severos, o nobre de Vayapayana Vyasa, filho de Parasara, tinha terminado essa mais grandiosa das narrações, ele começou a considerar como poderia ensiná-la para seus discípulos. E o possuidor dos 6 atributos, Brahma, o preceptor do mundo, sabendo da ansiedade do Rishi de Vayapayana, foi pessoalmente ao lugar onde o último estava, para gratificar o santo e beneficiar o povo. E quando Vyasa, cercado por todas as tribos de Munins, o viu, ele se surpreendeu, e, permanecendo com palmas unidas, ele se curvou e ordenou que um assento fosse trazido. E Vyasa, tendo circunjirado a ele, que é chamado de Hiranyagarbha, sentado naquele assento notável, ficou perto dele, e sendo ordenado por Brahma Parameshiti, ele sentou-se perto do assento, cheio de afeição e sorrindo alegremente. Então o imensamente glorioso Vyasa dirigiu-se a Brahma Parameshiti e disse: Ó Brahma divino, por mim um poema foi composto, o qual é muito respeitado. O mistério do Veda e outros assuntos foram explicados por mim. Os vários rituais das Upanishads com os Angas, a compilação dos Puranas e histórias formadas por mim, e que receberam o nome das 3 divisões de tempo, passado, presente e futuro. A determinação da natureza da decadência, medo, doença, existência e inexistência, uma descrição dos credos e dos vários modos de vida, regras para as 4 castas e a significação de todos os Puranas, a importância do ascetismo e dos deveres de um estudante religioso, as dimensões do Sol e da Lua,
os planetas, constelações e estrelas, junto com a adoração das 4 eras, o Rik, Sama e Ayurvedas, também o Adhyatma, as ciências chamadas Nyaya, ortoepia e o tratamento de doenças, caridade e Pasupatadharma, nascimento celeste humano para propósitos específicos, também uma descrição de lugares de peregrinação e outros lugares sagrados, de rios, montanhas, florestas, o oceano, as cidades celestes e os kalpas, a arte da guerra, as diferentes espécies de nações e línguas, a natureza dos costumes do povo e o espírito que permeia tudo. Tudo foi relatado, mas afinal, nenhum escritor desse trabalho é encontrado na Terra. Brahma disse: eu te estimo pelo teu conhecimento dos mistérios divinos perante todo o grupo de munis célebres eminentes pela santidade de suas vidas. Eu sei que tu tens revelado a palavra divina, mesmo desde a sua primeira expressão vocal, na linguagem da verdade. Tu chamastes o teu presente trabalho de poema, pelo que ele será um poema. Não haverá poetas cujos trabalhos possam se igualar às descrições desse poema. Assim como os 3 outros modos chamados asrama são sempre desiguais em mérito ao asrama familiar. Que Ganesha seja considerado, ó Muni, para o propósito de escrever o poema. Sauti disse: Brahma, tendo falado dessa maneira para Vyasa, retirou-se para a sua própria residência. Então Vyasa começou a se lembrar de Ganesha, e Ganesha, o removedor de obstáculos, disposto a realizar os desejos dos seus devotos, imediatamente ao pensamento dirigiu-se ao lugar onde Vyasa estava. E quando ele havia sido saudado e estava sentado, Vyasa se dirigiu a ele assim: ó guia dos Ganas, seja tu o escritor do Bharata, o qual eu formei em minha mente e que estou prestes a repetir. Ganesha, após ouvir as palavras que lhe foram dirigidas, respondeu assim: eu me tornarei o escritor do teu trabalho, contanto que a minha caneta em nenhum momento pare de escrever. E Vyasa, disse aquele Deus: onde houver qualquer coisa que tu não compreendas, pare de continuar a escrever. Ganesha, tendo expressado seu assentimento por repetir a palavra Om, começou a escrever. E Vyasa iniciou a recitação. E por meio de desvio ele uniu os laços da composição muito firmemente. E fazendo isso ele ditou esse trabalho segundo a sua promessa. Eu, Sauti, conheço 8.800 versos. E assim é com Sukha, e talvez com Sanjaya, por causa do caráter misterioso do significado deles, ó Muni, ninguém é capaz até hoje de penetrar nesses slokas difíceis intimamente entrelaçados. Até o onisciente Ganesha tomou um momento para considerar. Vyasa, no entanto, continuou a compor outros versos em grande abundância. A sabedoria deste trabalho, como instrumento de aplicar colírio, tem aberto os olhos do mundo inquisitivo, cegado pela escuridão da ignorância. Como o sol dissipa a escuridão, assim o Bharata, com seus discursos sobre religião, lucro, prazer e libertação final, dissipa a ignorância dos homens. Como a lua cheia, por meio de sua luz suave, expande os brotos do nenufar, assim este Purana, por expor a luz de Shruti, tem expandido o intelecto humano. Pela lâmpada da história, que destrói a escuridão da ignorância, toda a mansão da natureza é devidamente e completamente iluminada. Este trabalho é uma árvore, da qual o capítulo de conteúdos é a semente. As divisões chamadas Pauloma e Astika são as raízes. A parte chamada Sambhava é o tronco. Os livros chamados Sabha e Araniya são os poleiros para as aves. Os livros chamados Arani são os nós dos ramos. Os livros chamados Virata e Udyoga, o cerne. O livro chamado Bhishma, o ramo principal. O livro chamado Trona, as folhas. O livro chamado Karna, as flores formosas. O livro chamado Saliya, seu perfume doce. Os livros intitulados Citri e Ashika, a sombra refrescante. O livro chamado Santi, o fruto vigoroso. O livro chamado Aisvamedha, a seiva imortal.
o denominado Asrama Vasika, o lugar onde ela cresce. E o livro chamado Mausala é um epitome dos Vedas e considerado com grande respeito pelos brahmanes virtuosos. A árvore do Bharata, inesgotável para a humanidade como as nuvens, será como uma fonte de vida para todos os poetas eminentes. Sauti disse: eu vou falar agora das produções eternas, floridas e frutíferas dessa árvore, que possuem sabor puro e agradável, e que não podem ser destruídas nem pelos imortais. Antigamente, o determinado e virtuoso Krishnadevayapayana, pelas injunções de Bhishma, o filho sábio de Ganga e de sua própria mãe, tornou-se o pai de 3 meninos que era como 3 chamas por meio das 2 esposas de Vishitraviriya. E tendo assim gerado de Dhritarashtra, Pandu e Vidyura, ele voltou para sua residência reclusa para dar seguimento ao seu exercício religioso. Não foi até depois que eles nasceram, cresceram e partiram na viagem suprema que o grande Rishi Vyasa publicou o Bharata nesta região da humanidade. Quando, sendo solicitado por Janamejaya e milhares de brahmanes, ele instruiu seu discípulo Vaisampayana, que estava sentado perto dele, e ele, sentando-se junto com os Sadasyas, recitou o Bharata durante os intervalos das cerimônias do sacrifício, sendo repetidamente incitado a prosseguir. Vyasa descreveu totalmente a grandeza da casa de Kuru, os princípios virtuosos de Gandhari, a sabedoria de Vidura e a constância de Kunti. O nobre Rishi também descreveu a divindade de Vasudeva, a retidão dos filhos de Pandu e as práticas más dos filhos e partidários de Dhritarashtra. Vyasa realizou a compilação do Bharata, exclusiva dos episódios originalmente em 24.000 versos, e tanto somente é chamado pelos eruditos como o Bharata. Depois ele compôs um epitome em 150 versos, consistindo na introdução com um capítulo de conteúdos. Esse ele ensinou primeiro a seu filho Sukha, e depois ele o comunicou a outros dos seus discípulos que possuíam as mesmas qualificações. Depois ele realizou outra compilação, consistindo em 6 milhões de versos. Desses, 3 milhões são conhecidos no mundo dos Devas, 1.500.000 no mundo dos Pitris, 1.400.000 entre os Gandharvas e 100.000 nas regiões da humanidade. Narada recitou-os aos Devas, Devala aos Pitris, e Sukha os difundiu para os Gandharvas, Yakshas e Rakshasas. E neste mundo eles foram recitados por Vaisampayana, um dos discípulos de Vyasa, um homem dos princípios justos e o principal entre todos aqueles familiarizados com os Vedas. Saibam que eu, Sauti, também tenho repetido 100.000 versos. Yudhishthira é uma árvore vasta, formada de religião e virtude. Arjuna é seu tronco, Bhishmasena seus ramos, os 2 filhos de madre são seus frutos e flores crescidos, e suas raízes são Krishna, Brahma e os Brahmanes. Pandu, depois de ter conquistado muitos países por meio de sua sabedoria e bravura, tomou residência com os Munis em certa floresta como esportista, onde ele causou a si próprio uma desgraça muito grave por ter matado um veado que copulava com sua companheira, o que serviu como uma advertência para a conduta dos príncipes da sua casa enquanto eles viveram. As mães deles, para que os decretos da lei pudessem ser cumpridos, admitiram como substitutos para seus abraços os deuses de Dharma, Vayu, Sakra e os deuses gêmeos Asvins. E quando seus filhos cresceram sob os cuidados de suas 2 mães na sociedade dos ascetas, no meio de arvoredos sagrados e santas residências reclusas de homens religiosos, eles foram conduzidos por Rishi até a presença de Dhritarashtra e seus filhos, seguindo como estudantes no hábito de brahmacharis.
tendo seu cabelo amarrado em nós em suas cabeças. Estes nossos pupilos, disseram eles, são como seus filhos, seus irmãos e seus amigos. Eles são Pandavas. Assim dizendo, os Munis desapareceram. Quando os Kauravas os viram apresentados como os filhos de Pandu, a classe eminente de cidadãos gritou muito de alegria. Alguns, no entanto, disseram que eles não eram os filhos de Pandu. Outros disseram que eles eram, enquanto uns poucos perguntaram como eles podiam ser filhos dele, visto que ele estava morto há tanto tempo. Ainda assim, por todos os lados, vozes eram ouvidas gritando: eles estão totalmente bem-vindos. Pela divina providência, nós vemos a família de Pandu. Que as suas boas-vindas sejam proclamadas. Quando essas aclamações cessaram, os aplausos de espíritos invisíveis, fazendo os pontos dos céus ressoarem, foram tremendos. Houve chuvas de flores de perfume doce e o som de conchas e timbales. Essas foram as maravilhas que aconteceram na chegada dos jovens príncipes. O barulho alegre de todos os cidadãos, em expressão de sua satisfação na ocasião, foi tão grande que alcançou os céus em aplausos calorosos. Tendo estudado a totalidade dos Vedas e vários outros Shastras, os Pandavas residiram lá, respeitados por todos e sem receio de ninguém. Os homens dirigentes ficaram satisfeitos com a pureza de Yudhishthira, a coragem de Arjuna, a atenção submissa de Kunti para com seus superiores e a humildade dos gêmeos, Nakula e Sahadeva, e todo o povo se regozijava com suas virtudes heróicas. Depois de algum tempo, Arjuna obteve a donzela Krishna no Sivayamvara, no meio de uma multidão de rajas, por realizar uma façanha muito difícil de tiro com o arco. E daquele tempo em diante, ele se tornou muito respeitado neste mundo, entre todos os arqueiros, e em campos de batalha também. Como sol, ele era difícil de ser olhado pelos inimigos, e tendo derrotado todos os príncipes vizinhos e toda a tribo considerável, ele realizou tudo o que era necessário para o Raja, o seu irmão mais velho, realizar o grande sacrifício chamado Rajasuya. Yudhishthira, depois de ter, pelos sábios conselhos de Vasudeva e pela bravura de Bhishmasena e Arjuna, matado Jarasandha e o orgulhoso Shailya, obteve o direito de realizar o grandioso sacrifício Rajasuya, rico em provisões e oferendas, e repleto de méritos transcendentes. E Duryodhana foi aquele sacrifício. E quando ele viu a vasta riqueza dos Pandavas espalhada por toda parte, as oferendas, as pedras preciosas, ouro e joias, a abundância em vacas, elefantes e cavalos, as curiosas texturas, peças de roupa e mantos, os preciosos chales e casacos e tapetes feitos da pele de rancu, ele se encheu de inveja e ficou muito descontente. E quando ele viu a sala de reuniões, elegantemente construída por Maya, seguindo o estilo de uma corte celeste, ele ficou cheio de raiva. E tendo caído em confusão por causa de certas ilusões arquitetônicas dentro daquela construção, ele foi ridicularizado por Bhishmasena na presença de Vasudeva, como alguém de descendência inferior. E foi relatado para Dhritarashtra que seu filho, enquanto compartilhava de vários objetos de prazer e diversas coisas preciosas, estava ficando magro, doentio e pálido. E Dhritarashtra, algum tempo depois, por afeição por seu filho, deu consentimento para o jogo de dados. E Vasudeva, vindo a saber disso, ficou extremamente irado. E estando descontente, ele não fez nada para impedir as disputas, mas deixou acontecer o jogo e vários outros procedimentos horríveis e injustificáveis surgidos desse, e a despeito de Vidura, Bhishma, Drona e Kripa, o filho de Saratvan. Ele fez os Kshatriyas matarem uns aos outros na terrível guerra que se seguiu. Ele Dhritarashtra
ouvindo as más notícias do êxito dos Pandavas e se lembrando das resoluções de Duryodhana, Kama e Sakuni, ponderou por um momento e dirigiu a Sanjaya o seguinte discurso: Presta atenção, ó Sanjaya, em tudo o que eu vou dizer, e não te ficará bem me tratar com desprezo. Tu és bem versado na arte dos Shastras, inteligente e dotado de sabedoria. A minha inclinação nunca foi para a guerra, nem eu me deleitei na destruição da minha família. Eu não fiz distinção entre os meus próprios filhos e os filhos de Pandu. Meus próprios filhos eram propensos à teimosia e me desprezavam porque eu sou velho. Cego como eu sou, por causa da minha situação miserável, e por afeição paterna, eu tolerei tudo aquilo, e fui tolo assim como o imprudente Duryodhana, sempre cheio de tolice. Tendo sido um observador das riquezas dos filhos poderosos de Pandu, o meu filho foi ridicularizado por seu embaraço enquanto percorria a mansão. Incapaz de tolerar isso, e incapaz ele mesmo de vencer os filhos de Pandu no campo, e embora um soldado sem vontade de obter fortuna por seu próprio esforço, com a ajuda do rei de Gandhara, ele planejou um jogo de dados injusto. Ouve, ó Sanjaya, tudo o que aconteceu depois e que veio ao meu conhecimento. E quando tu tiveres ouvido tudo o que eu disser, relembrando como tudo aconteceu, tu então me reconhecerás como uma pessoa de visão profética. Quando eu soube que Arjuna, tendo curvado o arco, tinha trespassado o curioso alvo e o trazido ao solo, e levado embora em triunfo a donzela Krishna, na visão dos príncipes reunidos, então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu soube que Subhadra, da família de Madhu, depois de captura forçada, tinha se casado com Arjuna na cidade de Devaraka, e que os dois heróis da linhagem de Vrishni, Krishna e Balarama, os irmãos de Subhadra, sem se ressentirem disso, entraram em Indraprastha como amigos. Então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu soube que Arjuna, por meio de suas flechas celestes, impedindo a chuva de Indra, o rei dos deuses, tinha satisfeito Agni por dar a ele a floresta de Kirandava, então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu soube que os 5 Pandavas, com sua mãe Kunti, tinham escapado da casa de Laka, e que Vidyura estava empenhado na realização dos planos deles, então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu soube que Arjuna, depois de perfurar o alvo na arena, tinha ganhado Draupadi, e que os bravos Pankhalas se uniram aos Pandavas, então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu soube que Jarasandha, o principal da linhagem real de Magadha, e resplandecente em meio aos Kshatriyas, tinha sido morto por Bhishma, somente com seus braços nus, então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu soube que em sua campanha geral os filhos de Pandu conquistaram os chefes da terra e realizaram o grandioso sacrifício Rajasuya, então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu soube que Draupadi, com sua voz sufocada pelas lágrimas e coração cheio de agonia, no período de impureza e vestido com uma única peça de roupa, tinha sido arrastada para a corte e, embora tivesse protetores, foi tratada como se não tivesse nenhum. Então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu soube que o patife vil do Sassana, se esforçando para despi-la daquela única peça de roupa, só tirou do corpo dela uma grande pilha de tecidos sem ser capaz de chegar ao fim. Então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu soube que Yudhishthira, vencido por Saubala no jogo de dados e privado de seu reino como consequência disso, ainda era servido por seus irmãos de bravura incomparável. Então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu soube que os Pandavas virtuosos, chorando aflitos, tinham seguido seu irmão mais velho para a selva e se esforçado de várias formas
para mitigar seus desconfortos. Então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu soube que Yudhishthira foi seguido à selva por brahmanes, sinatakas e de nobres almas que viviam de esmola, então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu soube que Arjuna, tendo em combate agradado o deus dos deuses, Triambaka, o de 3 olhos, no disfarce de um caçador, obteve a grande arma Pasupata, então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu soube que o justo e renomado Arjuna, depois de ter ido às regiões celestes, obteve lá armas celestes do próprio Indra, então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu soube que Arjuna venceu em seguida os Kalakeyas e os Paulomas, orgulhosos com a bênção que tinham obtido e que os tornava invulneráveis, até para os celestiais, então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu soube que Arjuna, o castigador de inimigos, tendo ido para as regiões de Indra para a destruição dos Asuras, voltou de lá bem-sucedido, então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu soube que Bhishma e os outros filhos de Pritha, acompanhados por Vaisravana, tinham chegado àquele país que era inacessível para os homens, então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu soube que meus filhos, guiados pelos conselhos de Karna, durante a sua viagem de Giroshayatra, foram capturados pelos Gandharvas e libertados por Arjuna, então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu soube que Dharma, tendo tomado a forma de um yaksha, propôs certas questões para Yudhishthira, então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu soube que meus filhos falharam em descobrir os Pandavas sob os seus disfarces, enquanto residiam com Draupadi nos domínios de Virata, então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu soube que os principais homens do meu lado foram todos derrotados pelo nobre Arjuna com uma única carruagem, enquanto residia nos domínios de Virata, então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu soube que Vasudeva, da linhagem de Madhu, que cobriu essa terra inteira com um passo, estava entusiasticamente interessado no bem-estar dos Pandavas, então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu soube que o rei de Matsya ofereceu sua filha virtuosa, Utitara, para Arjuna, e que Arjuna a aceitou para seu filho, então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu soube que Yudhishthira, derrotado nos dados, desprovido de riquezas, exilado e separado de suas conexões, ainda tinha reunido um exército de 7 Akhihalhunis, então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu ouvi Narada declarar que Krishna e Arjuna eram Nara e Narayana, e que ele, Narada, os tinha vistos juntos nas regiões de Brahma, então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu soube que Krishna, ansioso pela paz, pelo bem-estar da humanidade, tinha se dirigido aos Kurus e ido embora sem ter sido capaz de realizar o seu próprio propósito, então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu soube que quando Kama, Duryodhana resolveram aprisionar Krishna, ele mostrou a si mesmo todo o universo, então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu soube que na hora de sua partida, Pritha, estando de pé, cheia de tristeza perto de sua carruagem, recebeu consolo de Krishna, então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu soube que Vasudeva e Bhishma, o filho de Santanu, eram os conselheiros dos Pandavas, e que Drona, o filho de Bharadvaja, pronunciou bênção sobre eles, então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando Kama disse a Bhishma, eu não lutarei
enquanto tu estiveres lutando, e deixando o exército foi para longe. Então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu soube que Vasudeva e Arjuna e o arco Gandiva de destreza incomensurável, aqueles três de energia aterradora, tinham se reunido, então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu soube que após Arjuna ser tomado pelo remorso em sua carruagem e estar disposto a declinar Krishna, mostrou a ele todos os mundos dentro do seu corpo, então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu soube que Bhishma, o desolador de inimigos, matando 10.000 quadrigários todo o dia no campo de batalha, não tinha matado nenhum dos Pandavas, então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu soube que Bhishma, o virtuoso filho de Ganga, indicou os meios da sua própria derrota no campo de batalha, e que os mesmos foram realizados pelos Pandavas com júbilo, então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu soube que Arjuna, tendo colocado Sikhandi diante de si em sua carruagem, feriu Bhishma de coragem infinita e invencível em batalha. Então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu soube que o velho herói Bhishma, que reduziu os números da tribo de Shamaka a uns poucos, dominado por vários ferimentos, estava jazendo em um leito de flechas, então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu soube que Bhishma, enquanto jazia no chão, ficou sedento por água, e Arjuna, sendo requisitado, perfurou o solo e aliviou sua sede, então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando Bayu, junto com Indra e Surya, se uniram como aliados para o sucesso dos filhos de Kunti, e os animais predadores estavam pondo medo em nós, então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando o admirável guerreiro Drona, exibindo vários modos de luta no campo, não matou nenhum dos Pandavas superiores, então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu soube que os Maharatihas Hansapitakas do nosso exército, designados para derrotar Arjuna, foram todos mortos pelo próprio Arjuna, então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu soube que a nossa disposição de tropas, impenetrável para outros e defendida pelo próprio Biharadvaja, bem armado, tinha sido forçada e penetrada pelo corajoso filho de Subhadra, sozinho. Então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu soube que os nossos Maharatihas, incapazes de derrotar Arjuna, com rostos jubilantes, tinham juntos cercado e matado o menino Abhimanyu, então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu soube que os cegos Kauravas estavam gritando de alegria depois de terem matado Abhimanyu, e que após isso Arjuna furioso fez seu discurso célebre referente a Sandihava, então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando soube que Arjuna tinha prometido a morte de Sandihava e cumprindo seu voto na presença de seus inimigos, então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu soube que, quando os cavalos de Arjuna ficaram cansados, Vasudeva, soltando-os, fez com que eles bebessem água e os trouxe de volta e pôs novamente os arreios neles e continuou a guiá-los como antes, então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu soube que, enquanto seus cavalos estavam fatigados, Arjuna, permanecendo em sua carruagem, deteve todos os seus atacantes, então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu soube que Yuyudhana, da linhagem Vrishni, depois de ter jogado em confusão o exército de Drona, insuperável em bravura, devido à presença de elefantes, se retirou para onde Krishna e Arjuna estavam. Então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito.
Quando eu soube que Karna teve Bhishma em seu poder e permitiu que ele escapasse, depois de apenas se dirigir a ele em termos desdenhosos e de arrastá-lo com a ponta de seu arco, então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu soube que Drona, Kritavarma, Kripa, Karna, o filho de Drona e o valente rei de Madra permitiram que Saindhava fosse morto, então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu soube que a Sakti celeste dada por Indra foi, pelas maquinações de Madhava, lançada sobre o Rakshasa Hatotikacha, de rosto pavoroso, então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu soube que no combate entre Karna e Gihatotikasha, aquela Sakti foi lançada sobre Gihatotikasha por Karna, a mesma que sem dúvida teria matado Arjuna em batalha. Então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu soube que Dhritarhyumna, transgredindo as leis de batalha, matou Drona quando ele estava sozinho em sua carruagem e decidido a morrer, então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de sucesso. Quando eu soube que Nakula, o filho de Madri, tendo na presença do exército inteiro se engajado em duelo com o filho de Drona, e se mostrado igual a ele dirigiu sua carruagem em círculos, então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando após a morte de Drona, seu filho fez mau uso da arma chamada Narayana, mas falhou em realizar a destruição dos Pandavas, então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu soube que Bhishmasena bebeu o sangue de seu irmão Dussasana no campo de batalha, sem ninguém ser capaz de impedi-lo, então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu soube que o infinitamente bravo Karna, invencível em batalha, foi morto por Arjuna naquela guerra de irmãos misteriosos até para os deuses, então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu soube que Yudhishthira, o justo, superou o heróico filho de Drona, do Sasana, e o feroz Kritavarman, então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu soube que o bravo rei de Madra, que sempre desafiava Krishna em batalha, foi morto por Yudhishthira, então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de sucesso. Quando eu soube que o perverso Suvala de poder mágico, a causa do jogo e da animosidade, foi morto em batalha por Sahadeva, o filho de Pandu, então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu soube que Duryodhana, cansado, tendo ido para um lago e feito um refúgio para si próprio dentro das suas águas, estava jazendo lá sozinho, sem forças e sem uma carruagem, então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu soube que os Pandavas foram àquele lago, acompanhados por Vasudeva, e permanecendo em sua margem, começaram a se dirigir desdenhosamente ao meu filho, que era incapaz de tolerar afrontas, então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu soube que, enquanto mostrando em círculos uma variedade de modos curiosos em um combate com massas, ele foi morto injustamente segundo os conselhos de Krishna. Então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu soube que o filho de Drona e outros, por matarem os Panchalas e os filhos de Draupadi em seu sono, cometeram um ato horrível e infame, então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu soube que Asvattharaman, enquanto era perseguido por Bhishmasena, tinha disparado a principal das armas chamada Aishika, pela qual o embrião no útero foi ferido, então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu soube que a arma Brahmashira foi repelida por Arjuna com outra arma sobre a qual ele tinha pronunciado a palavra Sasti, e que Asvattharaman teve que desistir da excrescência semelhante à joia em sua cabeça. Então, ó Sanjaya, eu não tive esperança de êxito. Quando eu soube que, após o embrião no útero da filha de Virata ter sido ferido por Asvattharaman com uma arma poderosa, Divayapayana e Krishna
pronunciaram maldições sobre ele. Então, ó Sanjaya, eu não tive esperanças de êxito. Ai, Gandhari, desprovida de filhos, netos, pais, irmãos e parentes, é de dar pena. Difícil é a tarefa que foi realizada pelos Pandavas. Por eles o reino foi recuperado sem um rival. Ai, eu soube que a guerra só deixou 10 vivos, 3 do nosso lado e 7 dos Pandavas. Naquele conflito terrível, 18 Akiraunis de Kiratrias foram mortos. Tudo ao meu redor é escuridão total, e um tipo de desmaio me assalta. A consciência me deixa, ó Sutta, e a minha mente está confusa. Sauti disse, e Dhritarashtra, lamentando seu destino nessas palavras, foi dominado por angústia extrema e perdeu os sentidos por algum tempo. Mas sendo reanimado, ele se dirigiu a Sanjaya nas seguintes palavras. Depois do que aconteceu, ó Sanjaya, eu desejo pôr fim à minha vida sem demora. Eu não encontro a menor vantagem em mantê-la mais. Sauti disse, o filho sábio de Gavalgana então se dirigiu ao angustiado senhor da terra, no momento em que ele assim falava e lamentava, suspirando como a serpente e arquejando repetidamente em palavras de profundo significado. Tu ouvistes, ó Raja, a respeito dos homens imensamente poderosos de vastos esforços, citados por Vyasa e pelo sábio Narada, homens nascidos em grandes famílias reais, resplandecentes com qualidades dignas, versados na ciência das armas celestes e nos gloriosos emblemas de Indra, homens que, tendo conquistado o mundo pela justiça e realizado sacrifícios com oferendas dignas, obtiveram renome nesse mundo, e no final sucumbiram ao domínio do tempo. Assim foram Saivya, o valente Marahatha, Srinjaya, grande entre os conquistadores, Suhotra, Hantideva e Kakshivanta, grande em glória, Valika, Damana, Saryati, Ajita e Nala, Visvamitra, o destruidor de inimigos, Amvarisha, grande em força, Marutita, Manu, Ikshaku, Gaia e Biharata, Rama, o filho de Dasarahatha, Sasavindu, Vihajiratiha, Kritaviriya, o imensamente afortunado, e Janamejaya também, e Yayati de bons atos, que realizou sacrifícios, sendo ajudado nisso pelos próprios celestiais, e por cujos altares e estacas sacrificais essa terra com suas regiões habitadas e inabitadas foi completamente marcada. Esses 24 rachas foram antigamente citados pelo Rishi Celeste Narada para Saivya, quando ele estava muito aflito pela perda de seus filhos. Além desses outros rajas, morreram antes, ainda mais poderosos do que eles, quadrigários poderosos, de mente nobre e resplandecentes com todas as qualidades louváveis. Esses eram Puru, Kuru e Adu, Sura e Visvasrava de grande glória, Anuha, Yuvanasvu, Kakutstiha, Vikrami e Hagihu, Vijava, Virihorta, Anga, Bihava, Siveta e Vipradiguru, Usinara, Satahatya, Kanka, Duliduha e Druma, Dambihodi Bihava, Para, Vena, Sagara, Sankriti e Nimi, Ajeya, Parasu, Pundra, Sambihu e o santo Devavridha, Devahuya, Supratika e Virihadi Hatiha, Mahatisaha, Viniti Atma, Sukratu e Nala, o rei do Nishadas, Satyavrata, Santa Vihaya, Sumitra e o chefe Subala, Janujangira, Anaraniya, Arka, Priya Vihiritiya, Shukhi Vrata, Balabandihu, Nimarda, Kekutsringa, Vihridi Bala, Dhrishtaketu, Virihati-ketu, Dripitaketu, e Niramaya, Abhikshiti, Shapala, Dihurta, Kritibandihu,
Edridhe Sihudhi, Mahapurana Sambhihavya, Pratyanga, Paraha, Shruti. Esses, ó chefe, e outros rajas, nós ouvimos enumerados a centenas e milhares, e outros ainda aos milhões, príncipes de grande poder e sabedoria, abandonando prazeres abundantes, encontraram a morte como os teus filhos fizeram. Suas façanhas divinas, coragem e generosidade, sua magnanimidade, fé, verdade, pureza, simplicidade e piedade, são difundidos para o mundo nos registros dos tempos antigos por bardos santos de grande conhecimento. Embora dotados de todas as virtudes nobres, eles perderam suas vidas. Teus filhos eram malévolos, cheios de ira, avarentos e de disposição muito má. Tu és versado nos sastras, ó Bharata, e és inteligente e sábio. Nunca caem sob desgraças aqueles cujas mentes são guiadas pelos sastras. Tu és conhecedor, ó príncipe, da indulgência e severidade do destino. Essa ansiedade, portanto, pela segurança dos teus filhos é inapropriada. Além do mais, não cabe a ti te afligir pelo que deve acontecer, pois quem pode evitar, por meio da sua sabedoria, os decretos do destino? Ninguém pode deixar o caminho marcado para ele pela divina providência. Existência e inexistência, prazer e dor, todos têm o tempo como sua base. O tempo cria todas as coisas e o tempo destrói todas as criaturas. É o tempo que queima as criaturas e é o tempo que extingue o fogo. Todos os estados, o bem e o mal, nos três mundos são causados pelo tempo. O tempo ceifa todas as coisas e as cria novamente. Somente o tempo está desperto quando todas as coisas estão adormecidas. De fato, o tempo é incapaz de ser superado. O tempo atravessa todas as coisas sem ser retardado. Sabendo, como tu sabes, que todas as coisas passadas e futuras e tudo o que existe no momento presente são o resultado do tempo, não cabe a ti perder tua razão. Sauti disse: o filho de Gavalgana, tendo dessa maneira dado consolo ao nobre de Dhritarashtra, dominado pela dor por causa de seus filhos, então devolveu sua mente à paz. Tomando esses fatos como seu assunto, Dvaipayana compôs uma Upanishad sagrada que tem sido divulgada para o mundo por bardos sábios e santos nos Puranas, sagrados compostos por eles. O estudo do Bharata é um ato de devoção. Aquele que lê mesmo uma margem inferior de uma página dele, com fé tem os seus pecados totalmente eliminados. Aqui Devas, Devarshis e Brahmarshis impecáveis de boas ações são mencionados, e igualmente Yakshas e grandes Uragas. Aqui também é descrito o eterno Vasudeva, possuidor de 6 atributos. Ele é o verdadeiro e justo, o puro e santo, o eterno Brahma, a alma suprema, a verdadeira luz constante, cujos atos divinos os sábios e eruditos relatam, de quem veio o universo não existente e o universo existente não existente, com princípios de geração e progressão, e nascimento, morte e renascimento. Aqui também é tratado do que é chamado Adhyatma, o espírito superintendente da natureza, que compartilha dos atributos dos 5 elementos. Aqui também é descrito quem é Purusha, que está acima de tais epitetos, como imanifesto e semelhantes. Também aquilo que os principais yatis livres do destino comum e dotados do poder da meditação e tapas contemplam vivendo em seus corações como uma imagem refletida no espelho. O homem de fé, dedicado à piedade e constante no exercício da virtude, ao ler este capítulo fica livre do pecado. O crente que constantemente ouve recitada esta parte do Bharata, chamada de introdução, desde o início, não cai em dificuldades. O homem que repete alguma parte da introdução nos 2 crepúsculos é durante tal ato libertado dos pecados contraídos durante o dia ou a noite. Esta seção, o corpo do Bharata, é verdade necta.
como a manteiga entre as coalhadas, o Brahmani entre os bípedes, o Aranyaka entre os Vedas e o néctar entre os remédios, como o mar é eminente entre os receptáculos de água e a vaca entre os quadrúpedes. Como são esses, assim é considerado o Bharata entre as histórias. Para aquele que faz mesmo uma única margem dele ser recitada para Brahmanes durante o Saradhiha, as oferendas de alimento e bebida para os espíritos dos seus ancestrais se tornam inesgotáveis. Por meio da ajuda da história e dos Puranas, o Veda pode ser interpretado. Mas o Veda teme alguém que tem menos informação do que deveria. O homem erudito que recita para o outro este Veda de Vyasa colhe vantagens. Ele pode, sem dúvida, destruir até o pecado de matar o embrião e semelhantes. O que lê este capítulo sagrado da lua lê todo o Bharata. Eu penso, o homem que diariamente ouve esta obra sagrada, com reverência, obtém vida longa e renome e ascende para o céu. Nos tempos passados, tendo colocado os 4 Vedas de um lado e o Bharata do outro, eles foram pesados na balança pelos celestiais reunidos para esse propósito. E, como o último era mais pesado do que os 4 Vedas com seus mistérios, desde aquele período ele tem sido chamado no mundo de Mahabharata, o grande Bharata, sendo considerado superior em substância e gravidade de significação. Ele é denominado Mahabharata por causa de tal substância e importância de significação. Aquele que conhece o seu significado é salvo de todos os seus pecados. Tapa é inofensivo. Estudo é inofensivo. A ordenância dos Vedas prescritas para todas as tribos é inofensiva. A aquisição de riquezas por meio de esforço é inofensiva. Mas quando esses são excessivos em suas práticas, é então que eles se tornam fontes de males.